Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja mais uma vez envolvendo a tua vida e que você se sinta agraciado pelo Senhor. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Você certamente já deve ter ouvido falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente ouve isso com uma certa frequência. Eu queria falar um pouco sobre isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando se fala em Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos dá a impressão de que Deus passou o olhar dele sobre a terra e encontrou apenas Davi como um homem segundo o coração dele. Pare e pense um pouquinho nisso. E vamos trabalhar um pouco essa questão. Aqui, quando a gente lê logo no início de Mateus 1, de 1 a 6, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência para ler isso aqui, para você perceber algo que já se inicia falando de Davi na Bíblia, né? E está no Novo Testamento, o mais interessante é isso. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui: Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Raabe. Lembra-se de Raabe? Aquela lá de Jericó, que recebeu os espias. Você se lembra como é que ela era tratada? Pois é, Davi faz parte da genealogia dela. Então, Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Sabe quem é Ruth? Lembra da Moabita? Que foi para Moabe porque estava uma fome tremenda em Israel. E ela foi com seu marido e seus 2 filhos para Moabe. E na verdade ela foi, né, com seu marido e seus 2 filhos. Chegando lá, cada um dos meninos, dos rapazes, casou com uma Moabita. E uma delas era a Ruth. Olha que interessante. Faz parte da genealogia de Jesus. Faz parte da genealogia de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Olha a genealogia, olha o passado. Que interessante, não é mesmo? E diz assim: e de Boaz gerou a Ruth, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente começa a pensar nisso, né? Como que a palavra de Deus é tremenda. A palavra do Senhor, Paulo já falou isso com tanta categoria, né? Ele diz: deixando as coisas que para trás fica, prossiga para o alvo. E a gente percebe que as pessoas têm uma certa dificuldade para aplicar isso nas suas vidas. Então, quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado. Porque Davi não é o único homem que Deus procura, a única mulher que Deus procura, segundo o seu coração. Sabe? Às vezes as pessoas ficam se apegando, né, às coisas do passado. Quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu bisavô, quem foi sua bisavó, como é que eles agiram, como é que eles eram e etc e tal. E às vezes as pessoas até comentam, né, falam: a minha característica é do meu bisavô, né, nós temos esse tipo de característica na família. Mas sabe o que eu tenho para te dizer nesse dia? Que o Senhor tem me dito no meu coração? Ele continua procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Davi não foi o único. Davi não era impecável. Davi não era perfeito. Davi não era um super-homem. Então o que é que fazia a diferença?
O que fazia diferença na vida de Davi é que ele buscava ao Senhor. Ele se entregava ao Senhor. A esperança dele era Deus. Já pensou se ele fosse olhar para essas pessoas que faziam parte do seu passado, se ele fosse levar isso em consideração meramente, humanamente falando? Certamente ele não iria buscar Deus, porque pensa, né? Já pensou a bisavó dele, a tataravó dele sendo uma prostituta e depois uma outra parente sendo uma moabita que não fazia parte do povo de Israel. Mas não, ele foi, né? A Bíblia deixa isso de uma maneira tão clara que ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi desprezado pela própria família. Você percebe quando Samuel foi lá ungir ele, quando chegou diante de Jessé e falou para ele trazer os filhos, ele trouxe todos os filhos, exceto Davi. Davi, o pastorzinho. Mas Deus estava olhando e vendo qual era a característica dele, como é que ele se interagia com o Senhor, como que ele buscava o Senhor. Ele poderia ser desprezado na casa dele. Os familiares podiam olhar ele com desdém. Mas Deus não olhava, porque ele buscava o Senhor. Então fica interessante isso, porque a Bíblia fala que Deus achou a Davi, um homem segundo o seu coração, para colocar no lugar de Saul. Eu fiquei meditando nessa palavra, porque Deus não ficou procurando apenas Davi e se satisfez com Davi, ele continua procurando. Ele continua procurando os Davis, ele continua procurando as Ruths, ele continua procurando as Marias, ele continua procurando aquele ou aquela que quer se entregar a ele. Buscar ele de fato e de verdade. A palavra do Senhor diz, né? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. O que é que ele está falando? Ele está buscando outros Davis. Ele está buscando outras Ruths. Ele está buscando outras Marias. E outros tantos, não importa qual é teu nome. Não importa qual é teu passado. Não importa qual é a tua genealogia. O que importa é que Deus está aí procurando, querendo encontrar. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Davi tem muito que nos ensinar. Quando olhamos os salmos que ele escreveu, você vê ali um relacionamento pessoal muito estreito com o Senhor. É isso que Deus tem buscado na minha vida, na tua vida. É isso que Deus tem buscado e Ele quer ser encontrado e Ele quer nos encontrar. Aleluia! Em João 4, 23, 24 diz assim, mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Que o adorem em Espírito e em verdade. Eu quero citar isso aqui, esse texto de Ruth, do livro de Ruth, para você ver o que aquela mulher fez, a decisão mais acertada na vida dela. Eu creio que um dia nós vamos lá na glória encontrar com Ruth e nos alegrarmos com ela, porque ela tomou a decisão mais acertada da vida dela. Ela era uma moabita, ela tinha lá, né, os seus deuses, a família e etc e tal, e a gente sabe como é que é biblicamente a história, né, dos deuses e mais deuses que todas aquelas nações tinham. Mas quando nós chegamos aqui no primeiro capítulo de Ruth, depois de toda aquela situação, né, o marido dela morreu e ela ficou com a sua sogra. Seu sogro morreu, seu cunhado morreu, e saiu as duas moabitas, né? Uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. E quando a sua sogra disse, falou, olha, o negócio é o seguinte, eu vou voltar e vocês procurem aí, né, nos familiares de vocês, ficam aí porque eu não tenho mais nada para oferecer. Eu não tenho mais nada.
Olha a posição dessa mulher. Tem gente que fica se apegada à religião dos pais, à religião da mãe, da família, porque a minha família foi assim, a minha bisavó foi assim, minha tataravó foi assim, e eu não abro mão disso, sabe? Fica preso ali, não quer entregar o seu coração ao Senhor, entrega seu coração à religião, entrega o seu coração à família, entrega o seu coração a tantas situações, menos ao Senhor. Mas olha o exemplo dessa mulher, uma moabita. Uma moabita, o exemplo dela muitas vezes passa, né, a mão na cara de muitos que se dizem crente. E aqui, né, no primeiro capítulo de Ruth, no 16, 17 e 18, diz assim: disse, porém, Ruth, não me inste, a sogra dela queria que ela ficasse lá, né, em Moabe. Ela diz, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Eu creio que Deus deve ter dado um salto no trono quando escutou essa mulher falando isso, sabe? Ela era uma moabita. Mas ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Para ela, aquilo ali, né, todo o seu passado estava ficando para trás. Ela queria uma vida nova. Sabe o que eu vejo aqui? Deus encontrando ela como uma verdadeira adoradora. Deus encontrando ela assim como ele encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Ele encontrou essa mulher segundo o seu coração. Então ela disse aqui, o meu povo, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uma moabita temente a Deus, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Essa mulher aqui, ela faz parte da genealogia de Davi. E ela disse, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Talvez, eu não sei, né? Essa palavra possa estar chegando em alguém que já foi execrada da vida, né? Já foi vilipendiada, já foi esquecida, já foi magoada, já foi, sabe, de todas as coisas que o ser humano tem uma capacidade enorme de fazer para ferir alguém. Mas se posicionar, é esse ou é essa que Deus quer te encontrar. Sabe? E vai ser acrescentado, não num livro qualquer, mas no livro da vida. Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Achei a Ruth uma mulher segundo o meu coração. Achei aí vai lá constar seu nome. Isso é o que conta. Isso é o que faz a diferença. Porque o Senhor continua, você viu aquele texto que nós lemos aqui? O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se é o seu caso, deixa ser encontrado. Deixa-se o Senhor lembrar do teu nome. Faça uma aliança com Ele. Não importa o passado, não importa, sabe, situações aí que muitas vezes fica, né, acorrentando as pessoas por anos e anos e anos. Deixa tudo isso para trás. Entrega-se ao Senhor. Descansa nele. Faça o teu Deus é o meu Deus. O Deus de Davi é o meu Deus, o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó é o meu Deus. O Deus de Ruth é o meu Deus. O Deus de Noemi é meu Deus. O Deus de Maria é o meu Deus. O Deus de Marta é o meu Deus. O Senhor não está interessado apenas em deixar registrado que ele achou a Davi, apenas a Davi.
segundo o seu coração. Ele ainda continuou procurando vidas que sejam encontradas segundo o seu coração. Homens e mulheres, moços e moças, meninos e meninas, segundo o seu coração. Eu creio que Deus está falando com alguém de uma maneira bem especial, bem particular. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Isso está fazendo com que correntes de alma sejam quebradas. Travas na vida estão sendo despedaçadas. Vida e vida com abundância está sendo derramado em vidas. Eu creio nisso. Eu clamo ao Senhor por isso, eu oro ao Senhor por isso. Porque o pior tipo de cadeia que pode existir são aquelas que aprisionam as pessoas na alma. Como alguém já disse, há muitas pessoas nas cadeias que estão livres e muitas pessoas que estão livres estão presas. Presas por circunstâncias, presas por falta de perdão, presas por serem desamparadas, por serem, ignoradas, por serem maltratadas, por serem espizinhadas, por serem, vítimas da circunstância, da sociedade, de pais e mães que às vezes não souberam, não tiveram e não têm, como não tiveram nada para dar. Mas hoje é algo especial. Eu sei disso. Hoje o Senhor está falando com pessoas de uma maneira bem particular, que Deus já os viu, já os localizou, mas Ele quer encontrá-los segundo o seu coração. Não segundo os ditames da religião, não segundo os ditames do mundo, não segundo os ditames da genealogia, da nacionalidade e etc. Não, segundo o seu coração. Isso não é uma exclusividade de Davi. É para todos aqueles e todas aquelas que o buscarem em espírito e em verdade. Eu creio que o Senhor está tocando a tua vida neste momento. Eu creio que o Senhor está vendo as tuas lágrimas, porque Ele te conhece. E Ele está te visitando nesta manhã, exatamente neste momento que você está vendo essa simples mensagem, essa simples meditação, porque nada passa despercebido por Ele. Deixa Ele te encontrar. Não ofereça resistência. Deixa Ele te encontrar. E você vai ver o que Ele tem preparado para você. Muitas vezes as pessoas pensam que as coisas vão simplesmente estalar de dedo e isso vai se mudar aqui, e etc. e tal. Não. O Senhor, Ele olha para nós, Ele tem algo para toda a eternidade. Essa vida que nós passamos aqui, Ele diz, é como um breve sopro, mas é o que tem por vir, é uma eternidade. E é nessa eternidade que são delícias indizíveis que Ele tem preparado para cada um de nós. Para aquele que Ele já está encontrando como verdadeiros adoradores aqui, no meio dessa turbulência, dessa dificuldade, desses embates que nós encontramos. Mas no meio de tudo isso, Ele tem os Davis, as Marias, as Rutes e outras tantas mais aí que certamente você sabe, você tem ouvido, você tem visto na palavra de Deus. Chama o Espírito Santo para ministrar a tua vida, teu coração, tua alma, teu espírito através dela. Chame Ele, fala para Ele falar contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. E você vai ver que coisas que às vezes você julgava que era praticamente impossível de acontecer, o Senhor vai operar a sua maravilha. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.